de Ribeirão Pires, diga é forte. Ele começou na nossa igrejinha lá em cima, né, pastor? E a gente sempre está em contato, nunca mudou, uma pessoa íntegra, conheço a história dele e nós vamos ser agraciados hoje de uma forma sobrenatural com a palavra que ele vai trazer para nós, em nome de Jesus. Estende as mãos para o nosso amigo aqui, pastor. Senhor, enquanto o teu servo entregar aquilo que ele está carregando, Senhor, uma unção fresca, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa guardar a sua casa, a sua família, transbordar de todas as formas, Senhor. Eu, como anjo desta igreja agora, durante essa ministração, eu entrego, Senhor, a Deus, ó Pai, o governo do Espírito sobre o teu filho agora nesse altar, para que ele possa, em nome de Jesus, ser usado de forma poderosa. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Os irmãos podem aceitar. Andar com avivado se torna avivado. Fala assim para o seu irmão: você tem que andar mais perto de mim. Tem como colocar aqui no telão, minha página no YouTube? Pastor Ariston Júnior. Ariston Júnior. Quem já me conhece pelo canal, estou vendo a irmã Damares, não é isso? Rafael, Miriam, é isso? Está ali, que acompanha já o canal. Eu tenho um canal, já chamei o pastor Alessandro aqui, eu tenho que andar mais perto dele para ficar elegante igual ele aqui, ó. E chamei ele, já convidei. Nós temos um podcast no canal, muito abençoado, muitos homens e mulheres de Deus do Brasil, alguns conhecidos, outros nem tanto conhecidos, mas todos com unção de Deus. Tem testemunho de pessoas sendo curado, sendo liberto, sendo batizado com o Espírito Santo online. E o que é interessante, pastor Alessandro, tem pessoas que estão assistindo um vídeo, às vezes de 1 ano e meio atrás, e falam: fui curado agora. Porque Deus é onipresente. Aleluia. Eu vou falar de novo, que tem gente que cochilou aí. Porque o nosso Deus é poderoso. Fala isso para o seu irmão: o seu Deus é poderoso. Depois coloca. Não precisa nem colocar. É só você ir lá no YouTube, pôr lá, Pastor Ariston Júnior. Qual é o nome? Vamos ver se vocês decoram. Está fraco. Depois o pastor compartilha. Irmãos, eu quero, antes da palavra, aqui é uma igreja que dá liberdade para o Espírito Santo? Eu vou perguntar de novo, que alguns estão meio em dúvida. Aqui tem liberdade para o Espírito Santo? Então eu quero orar, antes da palavra, por sinais. Entenda só. A Bíblia fala que Jesus, depois que ressuscitou, começou a aparecer para os seus discípulos 40 dias, fazendo sinais. O apóstolo João escreveu na carta que muitos dos sinais que Jesus fez não foi escrito. Mas ele falou: esses que são escritos para você crer. Então entenda só. O nosso Deus opera sinais. Sim ou não? Talvez o que eu vou orar aqui já acontece na igreja. Se já acontece, vai aparecer mais forte. Se nunca aconteceu, vai acontecer pela primeira vez. Mas eu preciso da ajuda dos irmãos. Ajuda é rapidez. Ó, depois da oração, nós vamos orar para aparecer sinais de pó de ouro e azeite na mão. Quem já viu isso? Quem já viu? Depois da oração, você vai pegar o celular, vai ligar a lanterna do celular e vai iluminar suas mãos. Porque em algumas mãos já está aparecendo aí, antes da oração. Então os irmãos vão fazer o quê? Depois da oração? Lanterna do celular, e vai olhar para as mãos. Às vezes começa na pontinha dos dedos. Tem mãos que ficam cheias de azeite, tem mãos que ficam cheias do pó de ouro. Eu estava lá na Argentina, numa cidade chamada Governador Roca. Foi algo impressionante. Nós oramos por sinais, e aí um irmão, na verdade era a segunda vez que ele estava na igreja. Isso aqui é o canal, Pastor Ariston Júnior. Isso aqui, ó. Isso aqui é o canal, só lá seguir e assistir os podcasts. Um dia o pastor Alessandro vai ver na agenda dele.
Então entenda só, apareceu tanto azeite na mão do irmão, era a segunda vez que ele estava na igreja, parecia que ele tinha mergulhado num balde e caindo azeite. Sabe por que isso? Deus quer mostrar que Ele está aqui. Fique de pé. Põe as suas mãos para frente. Depois da oração, vão fazer o quê? E olhar para as suas mãos. Feche seus olhos. Sinais. Se o tecladista desse para ficar aqui também, tocar. Sinais. Pó de ouro, azeite, nas mãos, na roupa, na cabeça. Que haja uma chuva de sinais. Até aqueles que estão assistindo online, receba aí. Depois da oração, olhe para suas mãos, você que está na sua casa. Vai aparecer azeite, vai aparecer pó de ouro nas suas mãos, no seu braço, na sua cabeça. Sinais. Sinais. Alguns já vão começar a sentir um calor, esquentar a mão, a palma da mão. É o poder do Espírito Santo. Sinais. Receba. Receba em nome de Jesus. Agora, ilumine aí. Procure. Se apareceu, vem me mostrar aqui na frente. Ilumine com a lanterna do celular. Apareceu, vem me mostrar. Mesmo se aparecer bem pouquinho, procure na ponta dos dedos. Tem uns que procura muito. Tem gente que não tem muita fé, eles procuram muito rápido. Procure. Que às vezes começa bem pouquinho e vai aparecendo. Apareceu, vem me mostrar. Está aparecendo. Procura na mão. Apareceu aí? Deixa eu ver. Vai procurando. Tenha fé. Aqui, ó, na ponta dos dedos. Tem uns que começam na ponta dos dedos. Olha. Deixa eu ver. Tá aparecendo. Ó, aqui, ó. Embaixo, ó. Multiplicando. Ó, embaixo. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu ver a outra mão. Olha, da mão dela tá parecendo que tipo azeite. Pode vir. Venha mostrar. Olha, tá vendo? Deixa eu ver a outra mão. A mão dele aqui, ó, na ponta dos dedos, tá vendo aqui? Olha aqui mesmo. Vendo? Tava assim antes. Começou agora? Agora, glória a Deus. Procure aí. Está aparecendo. Às vezes a pessoa vê na pontinha dos dedos. Olha para a pontinha dos dedos de novo. Olha aí, ilumine aí na pontinha dos dedos. Está aparecendo. Mais sinais. Pó de ouro, azeite. Está aparecendo. Está aparecendo. Ilumine dela também aqui. Tá vendo? Aqui. Ó, aqui na palma. Como eu vi brilhando. Deixa eu ver a outra mão. Aqui. Tá vendo? Tá aparecendo. Tá bastante aí. Na mão toda, aqui ó. Quem não viu e quer ver, vem ver a mão do irmão aqui. Pode vir aqui, quem quer ver. Nunca viu isso, venha ver a mão do irmão como tá. Põe as duas, põe a mão. Ó, tá vendo? A dela também tá? Olha a dela aqui, ó. A mão dela tá cheia.
glória a Deus, ó. Olha, aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo sinais. Quer ver? Ó, tá vendo como pó de ouro e meio molhado, azeite? Que às vezes vem com pó de ouro e azeite. Olha, sinais, sinais. Fala assim: meu Deus faz sinais. Está aparecendo. Está aparecendo. Glória a Deus. Aleluia. Da criança? Ele quer ver na mão dele? Ó, está aparecendo. Ó, aqui também, ó. Olha, você está vendo? Qual o nome dele? Caleb, olha aí, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo, Caleb? Eita glória. Quem pode dar um aleluia aí? Os irmãos podem sentar. Até o final do culto vai aumentar mais aí. Ah, eu vou falar de novo que tem gente que não cochilou. Até o final do culto vai aumentar mais aí. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no Salmo 18. Salmo 18, versículo 34. Vamos estar falando nessa noite 5 coisas que a unção produz na vida do homem. Quantas coisas? 5 coisas que essa unção produz na vida do homem. E é isso que Deus vai liberar nessa noite. Essas 5 coisas que nós vamos estar falando é porque é isso que Ele vai fazer. Aleluia. Salmo 18, versículo 34. Todos acharam, está escrito assim: adestra minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços quebraram um arco de cobre. Amém? Então, para quebrar um arco de cobre, tem que ter força. E uma das coisas que Deus faz, que a unção produz na vida do homem, é força espiritual. Talvez você entrou aqui fraco, vai sair daqui forte. Talvez você entrou aqui desanimado, mas você vai ter uma força sobrenatural. Quem pode dizer aleluia? A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão e ele tinha uma força fora do comum. Meu irmão, a unção de Deus libera uma força sobrenatural. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem já estava uma vez fraco, desanimado, e entrou num culto e de repente saiu forte? Quem já aconteceu isso? Quem já estava triste uma vez e foi orar e de repente, depois da oração, se sentiu fortalecido? Isso chama unção. Aleluia. Porque hoje em dia os crentes estão muito fracos em outras regiões, não aqui. Aqui é a região de Pirituba. Graças a Deus o pessoal de Pirituba é um povo de fé. Graças a Deus o povo de Pirituba é cheio do Espírito Santo. Eita glória. Mas tem lugares que os crentes estão tão fracos que eu gosto de falar assim, que se ele for orar por uma planta, a planta morre. Você sabe que Daniel foi jogado na cova dos leões? Tem crente que está tão pesado, se ele for jogado numa cova cheia de gato, ele é morto pelos gatos. E tem um irmão que eu conheço lá na região onde eu moro, que ele ora para a pessoa está doente, passa 3 dias, a pessoa morre. Se o pastor Alessandro quiser trazer ele para fazer uma campanha. Os crentes estão fracos, tem medo de tudo, mas Deus quer liberar uma unção sobrenatural na sua vida. Quem quer receber essa unção, levanta a sua mão direita, feche seus olhos e fala: Senhor, eu quero essa unção. E ore em línguas, ore em línguas.
Vai orando em línguas, vai orando em línguas. Fala, eu quero dessa unção. Eu preciso receber uma força sobrenatural nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão, se prepare, a unção vai te pegar hoje. Agora abre lá o livro de Atos e deixa aberto o livro de Atos. Vamos estar lendo alguns versículos no livro de Atos. Primeira coisa que a unção faz na vida do homem, fala-se força. Primeira coisa que a unção faz na vida do homem é o quê? É isso que você vai receber hoje. Atos capítulo 4. Versículo 31. Tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. E todos, repete comigo, todos. Oh, que isso aconteça hoje. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Segunda coisa que a unção faz na vida do homem, produz na vida do homem, é ousadia. Aleluia. Hoje em dia os crentes estão muito parados, muito desanimados, sem ousadia. Aqui, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles anunciavam a palavra com quê? Ousadia. Essa unção vai vir sobre a sua vida para te dar ousadia, para você impactar onde você trabalha, onde você mora, esse bairro, essa cidade. A unção de Deus vai te trazer ousadia. Tem uma irmã, eu fiquei muito, achei um testemunho bem diferente de uma irmã lá, que eu era pastor dela na época, que a vizinha ligou para ela e falou assim: oi irmã, você ora pelas pessoas? Essa irmã velha de crente, muitos anos na igreja, mais de 10 anos, talvez 20 anos na igreja, e ela ficou com vergonha de falar assim: ah irmã, eu não oro, porque ela não ora por ninguém, porque tem crente que não ora pelos outros porque tem medo. Eu sei que não acontece isso aqui, que aqui o Pirituba o povo tem ousadia. Eu acho que está cochilando. Aqui o povo de Pirituba tem ousadia. E aí ela falou assim, quando a vizinha dela perguntou, ela ficou com medo e ficou com vergonha de falar assim: ah, eu não oro, porque é muitos anos na igreja, a vizinha dela sabia. E ela falou assim: eu oro. Sabe que ele ora com medo? Eu oro. E ela falou: ah, minha filha recém-nascida, tinha um mês, estava com febre, estava doente, então vem orar pela minha filha. Ah, eu vou. Sabe aquela irmã que vai com medo? Foi, orou, foi para casa, passou algumas horas. A irmã ligou para ela, a vizinha, e falou: irmã, você não sabe o que aconteceu? Ela falou: meu Deus, a criança piorou. Aí a vizinha falou: a minha filha é curada. Aleluia! Mesmo sem a fé da irmã, Deus operou. Sabe por quê? Porque Deus sempre quer operar, porque Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer batizar com o Espírito Santo, Deus quer fazer. Aleluia! Por isso que nós começamos orando pelos sinais, mostrando que Deus já está fazendo. Pessoas já estão sendo tocadas. Você entrou aqui doente, a unção de Deus já está tocando você. Não importa qual foi a sua situação que você entrou aqui, a unção do Espírito Santo já está tocando no seu corpo agora, em nome de Jesus. Então essa unção produz no homem o que? Primeiro lugar, tá fraco. Primeiro lugar. Segundo lugar, ousadia. Povo da igreja, despertar. É isso, né?
vai ser um povo ousado. Ousado e usado. Quantos cultos faz aqui? Quantos cultos faz no domingo? 3 cultos, pastor. Um povo cheio da unção de Deus. Os pessoal não estão pegando. Um culto só, pastor. Deus está levantando um povo cheio de ousadia aqui. Aleluia. Eita glória. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Deixa aberto Atos. Capítulo 19. E deixa aberto esse capítulo. Atos 19, versículo 12. Atos capítulo 19, versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levaram do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aleluia. Quando pegava os lenços e aventais de Paulo, aqueles lenços estava ungido, estava com unção. Repete comigo, unção. E quando chegava perto daquela pessoa que estava endemoniado com o espírito maligno, o que acontecia? O espírito maligno ia embora. A unção liberta. A unção traz libertação. Um dia eu estava conversando com uma missionária muito usada na libertação. Eu achei muito tremendo o testemunho que ela falou, que ela foi convidada para uma igreja tradicional para pregar. E ela disse que quando pegou o microfone, ela cantou um hino. Mas na hora que ela cantou um hino, caiu 2 pessoas manifestadas endemoniadas. E uma começou, só os mais antigos vai lembrar disso, daquelas fitas cassete que tinha uns fiozinhos preto, né? Começou a puxar um fio da boca dela, um rolo, fez um bolo assim, porque era uma obra de feitiçaria dentro. E aí eu fiquei, que coisa tremenda. Ela só cantou, mas ela tinha o quê? Uma unção de libertação. Qual é o problema da igreja? A igreja está, não aqui, né? Mas em algumas igrejas está tão sem unção que as pessoas entram endemoniado, pastor, e saem endemoniado. Às vezes sai com mais demônio ainda. Fala misericórdia. Pega do irmão. Mas quando há uma unção de libertação, ela quebra o jugo. Aleluia. Então, se tiver alguma área na sua vida que precisa ser liberto, a unção está vindo. Levanta a sua mão direita, levanta a sua mão direita. Ore em línguas, ore em línguas. Vai orando, vai falando: Senhor, eu preciso dessa unção. Eu preciso dessa unção. Eu preciso ser tocado. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu fogo. Eu preciso da tua glória. Em nome de Jesus, a unção do Espírito Santo já está tocando a sua vida agora, agora, agora. Agora. Quem crê, aplauda ele bem forte. A unção liberta. Eu lembro que eu estava num culto e uma irmã bem grande assim, de tamanho e um pouquinho de pesada, não pode falar hoje, senão é processado. Mas era grande ela. E ela, acabamos o culto no lar, ela falou: pastor, ore por mim, eu estou com uma dor de cabeça. Eu pus a mão assim na cabeça dela, mas só falei assim: dor de cabeça sai. Não é que a irmã caiu, nós estávamos já saindo, ela caiu no quintal. E aí os irmãos foram pegar ela e deu muito trabalho, porque ela era muito grande. E os irmãos brigaram comigo: pastor, por que você foi orar para a irmã aqui do lado de fora? Eu falei: mas eu ia saber que a irmã ia cair. Eu não orei para ela cair nem nada. Eu só ia falar assim: dor de cabeça sai. Mas aquela dor de cabeça era espiritual. Não era uma dor natural, emocional. Era um espírito. Tem enfermidade que são espíritos. Mas a unção liberta.
preciso falar algo. Deus está falando no meu coração. Talvez você está lutando com um vício há muito tempo. Ninguém sabe. Deus sabe. A unção vai te libertar hoje. Atos capítulo 19, versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. Até aqui. Então, quando levavam os lenços e os aventais de Paulo para aquele que estava doente, a doença ia embora. A unção cura. Repete comigo: a unção cura. Aleluia. Eu gosto de lembrar um dia que eu estava lá na Argentina. Era uma campanha de cura. E aí chegou um rapaz fazendo um gesto assim com o ouvido, batendo assim no ouvido, e eu sem entender que ele não falava. E a irmã falou assim: não, pastor, é que ele é surdo, ele quer que você ore por ele. E eu falei assim: ó, fale para ele que nós oramos depois no final da palavra, porque o ideal é pregar e gerar fé e depois oramos, né? É claro que ele não ia ouvir nada, né? Mas de qualquer jeito fica até para depois da palavra. E ela falou: tá bom, falou para ele. E aí o púlpito, eu acho que era mais ou menos dessa altura ou um pouquinho mais baixo. Quando eu olhei assim, estava perto, mais ou menos essa distância onde está o irmão com o boné verde. Ele estava nessa distância. Eu olhei, ele estava com as duas mãos assim. Eu tinha acabado de pregar, chamei o grupo de louvor, nós estávamos ministrando adoração. Eu ainda ia orar pelos enfermos. Ele estava com as duas mãos assim, tampando os dois ouvidos e fazendo uma cara bem feia. E eu falei: pastor, que estava me traduzindo, falei: pastor, vai lá ver o que aconteceu, porque o rapaz é surdo, está tampando os dois ouvidos, fazendo uma cara bem feia. Aconteceu algo, vai lá ver. Aí o que aconteceu? Antes de todo mundo orar, mas a unção veio, igual a unção está aqui. E ele foi curado. Ele estava tampando os dois ouvidos, porque o barulho do ventilador e o barulho da bateria estava deixando ele surdo, estava incomodando. Ele nunca tinha ouvido. E aí aquilo lá estava entrando em choque por ele. E eu achei que coisa tão linda, né? Antes da oração, porque essa unção cura. A Bíblia fala que Pedro, quando passava e as pessoas ficavam deitados, e a Bíblia fala que a sombra de Pedro, mais ou menos 1,5 metro é uma sombra, né? É essa unção que estava emanando de Pedro, que curava os doentes. Você precisa ser tão cheio do poder do Espírito Santo, que as pessoas perto de você já vão ser curadas, as pessoas perto de você já vão ser libertas, as pessoas perto de você já vão ser transformadas. Você precisa ser cheio da unção do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu lembro de um testemunho também de um irmão lá no Rio Grande do Sul, onde eu fiz a obra. Ele disse que a filha dele com 11 anos foi cheia do Espírito Santo, começou a falar em línguas, e ela abraçou uma irmã. A irmã, no abraço dela, foi cheia do Espírito Santo. E o irmão falou assim: pastor, ela abraçou 11 irmãs que há anos buscavam o batismo com o Espírito Santo, e ela abraçava, ela era cheia. E eu falei: isso é tremendo. Ela estava tão cheia que naquele abraço transferia, impartia, transbordava. Aleluia. É isso que eu quero nessa noite. A unção do Espírito Santo te pegar de tal maneira, você não sair daqui da mesma maneira que entrou. Aleluia. Porque a unção do Espírito Santo vai tocar o seu corpo, vai tocar os seus ossos, vai tocar cada célula do seu corpo. Vamos ver se você... Em primeiro lugar, que a unção faz? Força. Segundo lugar, que a unção faz? Terceiro lugar, que a unção faz?
libertação. A irmã Tailinha anotando, anotar é bom. Quarta coisa que a unção faz. Só a irmã, meu Deus. A irmã que está com anotado. É Venezuela? Eita glória. Em primeiro lugar, a unção dá força. Aleluia. Segundo lugar, a unção dá ousadia. Terceiro lugar, a unção traz libertação. Quarto lugar, a unção traz cura. Lembra o que eu falei no começo da palavra? É isso que Deus quer fazer nessa noite. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer tocar a sua vida com uma unção poderosa. Oh! Agora isso aqui é tremendo. Quinto lugar para acabar e nós oramos para a unção. Atos capítulo 13. Eu acho que muita gente vai receber essa manifestação. Aleluia. Atos capítulo 13, versículo 52. Os irmãos acharam? Os discípulos estavam cheios de quê? Alegria e do Espírito Santo. A unção produz alegria. Salmo 16, versículo 11 diz: na presença do Senhor há abundância de alegria. No livro de Jó diz que até a tristeza salta de alegria. Existe uma unção que vem na vida da pessoa, e isso já veio acontecer várias vezes, que a pessoa começa a rir. Já aconteceu aqui? Quem já recebeu essa unção? Às vezes começa a rir por 10, 20, 30 minutos. Quem já aconteceu isso? Quem que aconteceu pode levantar sem medo. Alguns irmãos, poucas pessoas. Eu lembro que quando começou a acontecer isso lá no meu ministério, aí o pessoal, era muita igreja pentecostal em volta de mim, começou a me perseguir. E eu falava assim: vai ler o Diário do Pioneiro, que é o fundador da maior igreja pentecostal do Brasil, o Navini. Ele escreveu no Diário do Pioneiro, se não arrancaram isso, mas está lá escrito quando eu li. Em 1910, ele ficou 40 minutos rindo no banco. Então quando eles me criticavam, eu falava: vai ler o livro do seu fundador, que em 1910 ele já recebeu isso. Então entenda só, existe uma unção que traz uma alegria sobrenatural. E eu pesquisando sobre a alegria, entenda só, lá nos Estados Unidos tem uma terapia chamada terapia do riso. As pessoas vão lá para a terapia, sabe o que eles fazem lá? Entra no lugar, uma turma, para rir. Fica só rindo e sai. E por incrível que pareça, pessoas é curado física e emocionalmente rindo. A cura na alegria. Por isso que o diabo tenta deixar você para baixo. Por isso que o diabo tenta deixar você triste. Ele não quer que você fique alegre, porque a sua alegria vai trazer cura para você. A sua alegria vai ativar algo de Deus dentro de você. Por isso que o diabo quer que você chore de tristeza, mas Deus quer que você receba alegria. Aqui os apóstolos, eles estavam sendo presos, perseguidos, mas a Bíblia diz que eles estavam cheios, aleluia, de alegria. Eu já vi muita dessa alegria sobrenatural vindo na vida dos irmãos, e pessoas sendo curadas física e emocionalmente. Entenda só, existe uma chave. Eu vou ler outro versículo para você entender sobre a alegria. Mas para você entender, como às vezes a alegria é novo, a igreja aceita. O pastor Alessandro já leu bastante história de avivamento. A igreja aceita o avivamento de choro. Eles acham que o avivamento tem que ser choro. Eles falam do arrependimento, mas eles não aceitam o avivamento da alegria.
As duas coisas é uma expressão emocional. Chorar é uma expressão emocional. Alegria é uma expressão emocional. A igreja aceita o choro, mas não aceita a alegria. Por quê? Porque se na presença dele há abundância de alegria. Muita gente, agora Deus me dá uma palavra, não tem uma alegria verdadeira desde pequeno, porque você sofreu um trauma muito grande na sua infância. Mas Deus está restaurando a sua alegria agora. E a chave, vou rir quando estiver tudo bem. Irmão, você vai rir quando estiver tudo bem. Quem passa por luta, quem está passando por alguma luta, fala misericórdia. Eu vou ler 2 versículos, mas eu quero falar. A chave é você rir de propósito quando está tudo ruim. Mas eu vou rir por quê? Eu vou rir porque Deus já me deu a vitória. A Bíblia diz lá em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Salmo 100 diz: apresentai-vos a Ele com cântico, servi a Ele com alegria. Tem vários versículos sobre alegria. Eu lembro tem um apóstolo Budi, que é o fundador do Verbo da Vida, que já está com o Senhor, mas ele sabia de rir de propósito. Ele tem um testemunho bem interessante. Ele levou a mulher dele lá no banco e começou a ter uma crise renal. Ele tinha pedra nos rins. E ele falou para a mulher: pode ir. E ele começou lá no carro a rir de propósito, sentindo dor, porque ele falou: a alegria vai me trazer cura. Fala assim para o seu irmão: a alegria vai trazer cura. Fala assim para o seu irmão: você tem que parar de ficar com essa cara amarrada, irmão. Tem irmãos que assustam até o outro. Misericórdia. Fala de novo aí. Você vai ter que parar, ficar com essa cara aí. E o apóstolo Budi começou a rir de propósito. E aí quando ele chegou em casa, as pedras saíram. A unção já está sendo liberada. Põe as duas mãos na barriga. Põe as suas 2 mãos na barriga. Agora você vai dar uma risada bem forte, porque a bênção já chegou, a vitória já chegou. Eu vou contar até 3. Você vai dar uma gargalhada bem forte, porque a bênção já chegou. 1, 2, 3. Agora. Mais alegria, mais da unção da alegria. Tem pessoas que vão rir a noite toda. Receba da unção da alegria agora. Abre no livro de Isaías. Isaías capítulo 61. Deus já está derramando, nós vamos orar. 5 coisas Deus vai fazer na sua vida hoje. Aleluia. Isaías 61, versículo 3. Ordenar a seca dos tristes de Sião, que lhe deu andamento por cinza. Óleo de gozo, que quer dizer alegria por tristeza. Até aqui. Óleo de gozo por tristeza. Óleo de alegria por tristeza. Entenda algo aqui.
óleo de alegria por tristeza. Quero só pegar um símbolo. Deixa eu pegar aqui. O pastor Alessandro, ele está trazendo a tristeza para Jesus. É um símbolo. Sou Jesus. Ele está falando assim: óleo de alegria por tristeza. Eu dou a tristeza. Então ele vai me dar a tristeza. Vou dizer que toda a tristeza do pastor Alessandro ele está me dando. E o que eu vou devolver para ele? Óleo de alegria. Aí imagine só que quanto maior for a tristeza, mais óleo de alegria ele tem que receber. Oh, vamos aplaudir ao Senhor.